Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das passagens mais famosas da Bíblia, que é a armadura de Deus. Mas e se a gente pensasse um pouco diferente? E se a batalha para a qual a gente se prepara, na verdade, já tivesse sido vencida? Vamos dar uma olhada numa perspectiva que, olha, pode mudar tudo. Ok, vamos começar direto pelo texto principal. É aqui que tudo começa. A passagem já estabelece de cara que o nosso conflito não é contra pessoas. Essa é a chave, sabe? É o ponto de partida para toda a nossa análise de hoje. Isso, claro, nos leva à grande pergunta que a gente vai tentar responder. Se os nossos adversários não são de carne e sangue, então quem eles são? Ou melhor, o que eles são? A resposta, eu garanto, pode surpreender. Para começar a desembolar esse novelo, a nossa primeira parte aqui vai ser focada em redefinir o que Paulo queria dizer com o inimigo. Agora, olha que interessante o contexto da época. Paulo está escrevendo ali por volta do ano 60. É o momento de tensão máxima, sabe? O sistema da antiga aliança, com o templo, com os rituais, ainda estava de pé. Mas, ao mesmo tempo, o evangelho da nova aliança, focado na graça, estava se espalhando como fogo. Era um verdadeiro choque de eras. E é justamente nesse cenário que surge uma nova forma de entender quem é o inimigo. A visão mais tradicional foca em seres espirituais, demônios e tudo mais. Mas a fonte que a gente está analisando hoje propõe algo bem diferente. Que o inimigo, na verdade, são os sistemas de pensamento, as estruturas de poder que iam contra a mensagem do Evangelho. Então, o que seriam esses principados e potestades? Bom, seriam, por exemplo, o sistema religioso da época, que vivia acusando as pessoas. Seria também o Império Romano, que representava a opressão do mundo. E mais fundo ainda, a própria mentalidade humana, aquela ideia de que a gente precisa fazer por merecer o favor de Deus. Eram as estruturas da era antiga que a graça veio simplesmente substituir. Com esse inimigo redefinido, vamos em frente. Agora vamos ver como cada peça da armadura é, na verdade, uma parte dessa realidade da graça. A primeira peça, então, é o cinto da verdade. Pensa num soldado romano. O cinto era fundamental, era o que segurava todo o resto no lugar. Aqui, a verdade é a base de tudo. É a realidade do evangelho da graça. Viver nessa verdade é o que nos dá firmeza contra qualquer mentira de condenação. Em seguida, a gente tem a couraça da justiça. A couraça protegia os órgãos vitais, o coração. E o que protege o nosso coração espiritual? Não são nossas boas ações, nosso esforço, de jeito nenhum. É a justiça que vem de Deus, que a gente recebe de presente pela fé em Cristo. Simples assim. E essa frase aqui resume tudo de forma brilhante. Contra qualquer tipo de acusação, a resposta é essa. A justiça que se tem não foi conquistada, foi recebida. Ponto final. Agora, vamos para os pés, para a base que nos dá firmeza para caminhar. As sandálias de um soldado davam tração e estabilidade no campo de batalha. Para a gente, essa firmeza vem de estar de pé sobre uma boa notícia, a da paz. A guerra entre o ser humano e Deus acabou. A reconciliação já aconteceu. É um fato consumado. A quarta peça é o poderoso escudo da fé. O escudo apaga os dardos inflamados. E que dardos são esses? São aqueles pensamentos de dúvida, de medo, de culpa, que tentam botar fogo na nossa mente. A fé, que nada mais é do que a confiança total na obra de Cristo, simplesmente apaga essas chamas. Quase no fim da nossa lista, a gente chega no capacete da salvação. O capacete protege a cabeça, a mente. Ele é o símbolo da certeza absoluta da salvação. Quando se entende que a salvação é um fato completo e seguro, a mente fica blindada de qualquer ensinamento que tente usar o medo para controlar as pessoas. E, finalmente, a gente chega na única peça que pode ser vista como uma arma de ataque. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Mas aqui está o ponto crucial. Ela não é uma arma para ferir gente, de forma alguma. É uma ferramenta para cortar, para desmantelar as mentiras e os enganos que tentam se instalar na nossa mente. Ela traz clareza, traz verdade. E tudo isso junto nos leva ao ponto alto dessa interpretação. A nossa terceira sessão. A ideia de que essa é uma batalha que já foi vencida. Depois de vestir toda essa armadura, a pergunta mais óbvia parece ser: beleza, tô pronto. Cadê a luta para vencer? Certo? Mas a resposta que a fonte nos dá é um sonoro não.
Esse versículo de Colossenses é a chave de ouro. Ele diz que Cristo já desarmou e já triunfou sobre esses poderes lá na cruz. A vitória não é algo que a gente precisa alcançar. E isso muda tudo. O chamado em Efésios 6 não é para lutar para vencer, mas sim para estar firme, para se manter de pé na vitória que já foi conquistada para nós. A postura não é de esforço, é de descanso na obra de Cristo. Então, como é que a gente aplica isso no nosso dia a dia? É exatamente o que a gente vai ver na nossa última sessão, o campo de batalha hoje. Aqueles principados e potestades da antiguidade hoje aparecem com outras roupas. São sistemas de pensamento, como uma religiosidade que aprisiona pelo medo, ideologias que distorcem a verdade, o peso constante da culpa e o orgulho de tentar se justificar por conta própria. No fim das contas, essa análise toda nos mostra que a verdadeira batalha espiritual acontece aqui, na mente. E a vitória não vem da nossa luta, mas da fé que aprende a descansar naquilo que Cristo já fez. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se a guerra já foi ganha, não por nós, mas para nós, como isso muda o nosso dia a dia? O que realmente significa viver não mais correndo em direção à vitória, mas vivendo a partir dela?